Olá, pessoal da tecnologia de alimentos. Vamos dar início então às nossas atividades remotas agora da disciplina de Matemática 2. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das integrais. Nós estávamos integrando funções e aprendemos várias técnicas de integração. Só de funções elementares e funções que eram de fácil integração. Agora nós vamos passar para um próximo tópico, que é aprender técnicas de integração de funções mais sofisticadas. Mas antes da gente aprender essa técnica, nós vamos relembrar um tópico de matemática lá do ensino médio, que vai nos auxiliar muito para integrar funções, ok? Bom, esse tópico de matemática que nós vamos estudar é o seguinte, é a composição de funções. Nós vamos lembrar como que faz composta. Para isso eu vou precisar de duas funções, que eu estou chamando f e g, com a seguinte condição. A imagem da função g está contida dentro da função f. Isso é só por definição. E eu quero compor as duas funções, colocar uma dentro da outra, para gerar uma terceira função que eu vou chamar de h, que vai ter a seguinte simbologia. Toda vez que eu for compor funções, eu vou usar f bola g de x, ok? Que é o mesmo que f de g de x. Colocar a função g dentro da função f, certo? Toda vez que eu faço essa mistura, me dá uma terceira função que eu vou chamar de h. Vamos dar alguns exemplos de como fazer a composta de funções. Vamos compor a função f, que tem a expressão x², com a função g, que tem a expressão x mais 3. Bom, o que eu quero aqui é fazer a composição f com g de x, colocar a função g dentro da função f. Então o que eu vou fazer é pegar toda a expressão da função g, que é x mais 3, e substituir no x da função f, que aqui está elevado ao quadrado. Quando eu fazer essa substituição, vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado. Observe que eu substituí o x mais 3 da função g no lugar do x da função f, e ele ficou elevado ao quadrado. Eu tenho que resolver esse quadrado. Então eu vou repetir essa base duas vezes, vou distribuir o x do primeiro parênteses para os dois caras do segundo, e o 3 do primeiro parênteses também para os dois caras do segundo. Você vai resolver aí na sua casa e verificar que vai ficar x² mais 3x mais 3x mais 9. Juntando os 3x que estão aqui no meio, eu vou ficar apenas com x² mais 6x mais 9, que é a minha função h, que é a composição da função f com a função g. Vamos um outro exemplo para fixar melhor as nossas ideias. Vamos fazer a composição da f x² menos 2x mais 1 com a g x menos 1. Novamente eu quero uma função h, que é a terceira função, composição da função f com a função g. Ou seja, eu quero pegar toda essa função g x menos 1 e colocar ela dentro da função f. Observe que para fazer isso, eu vou pegar o x menos 1 e substituir em cada um dos x que aparece na função f. Vou pegar o x menos 1 e colocar ele aqui no lugar do x que está elevado ao quadrado. E vou pegar o x menos 1 e colocar ele aqui no lugar do x que está multiplicado pelo menos 2. Fazendo a substituição, eu fico com x menos 1² menos 2 vezes x menos 1 mais 1. Esse x menos 1 elevado ao quadrado vou deixar para você resolver. E verificar que vai ficar x² menos 2x mais 1. Aqui agora, na segunda parcela, eu vou pegar esse 2 do lado de fora do parênteses e distribuir para os dois caras de dentro do segundo parênteses. Ok? Vou manter o negativo do lado de fora. Então, multiplicando, vai ficar 2x menos 2. Agora, fazendo a troca de sinal aqui, a regra de sinal, trocando todos os sinais dos caras dentro do parênteses, eu vou ficar com o x² menos 2x mais 1, que já estava lá. Agora vai ficar menos 2x mais 2 mais 1. Juntando menos 2x com menos 2x, juntando menos 2x com menos 2x e o 1 com o outro 1,
eu finalizo a composição. Vai ficar apenas x² menos 4x mais 2. Vamos mais um exemplo para fixar bem. Vou fazer a composição do x³ mais 4x mais 3x menos 2 com 2x. Novamente eu quero uma terceira função, que é a função h, que é a composição da f com a g. Ou seja, eu tenho que colocar a função g, que é de expressão 2x, dentro da função f. Como que eu faço isso? Eu pego a expressão da g, que é 2x, e vou substituir em cada um dos x que aparece na função f. Vou substituir aqui no x que está elevado ao cubo, no x aqui que está elevado ao quadrado e multiplicado por 4, e no x aqui que está multiplicado pelo 3. Fazendo a devida mudança, eu fico com isso. 2x elevado ao cubo mais 4 vezes 2x elevado ao quadrado mais 3 vezes 2x. Bom, 2x ao cubo é 2 ao cubo x³, mais 4 vezes 2x² é 2² x². E aqui eu já multipliquei o 3 com 2x, que é 6x. E ainda o menos 2. Bom, eu vou resolver as potências. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado lá no segundo parênteses é 4. E agora só sobrou para eu fazer a multiplicação do 4 com 4x². E eu já botei a minha composta, que vai ficar simplesmente 8x³ mais 16x², que é o resultado de 4 vezes 4x², mais 6x menos 2. Pronto, eu já fiz a composta. Agora, eu vou deixar para você fazer a composição das seguintes funções. Vou deixar o 2x² mais 1 como sendo a f, 3x mais 2 como sendo a g e o menos 3x como sendo a t. O item A você vai compor o f com o g. Você vai colocar a função g dentro da função f. O item B eu quero que você faça a composta g com t. Você vai colocar a função t dentro da função f. E no item C eu quero que você faça a composição f com t. A função t dentro da função f. Bom, essa tarefa você tem que me entregar. Ela é a atividade da videoaula. Agora, vamos passar para um outro tópico ainda dessa revisão de composição de funções. Todavia, agora vai ser o processo contrário. Antes eu tinha duas funções e pedia para você compor, colocando uma dentro da outra. Agora, eu vou te dar a composição e eu quero que você separe qual é a função de fora e a função de dentro que deu aquela composição. É simples. Nós já vamos direto nos exemplos. Bom, já estou te dando aqui a função h, que é raiz quadrada de 3x mais 1. Sempre a função de dentro a gente vai chamar de g e a função de fora a gente vai chamar de f. Aqui está bem simples de descobrir qual é a função de dentro. É o que está dentro da raiz. Então ele vai ser a função g de x, 3x mais 1. Observe que esse 3x mais 1 foi colocado numa expressão que tem o raiz. Que expressão foi essa? O raiz quadrada de x. Observe que, para tirar a prova, quando eu substituo 3x mais 1, que é da função g, aqui no lugar do x dentro da raiz da função f, eu chego na função h, que é a composição. Pronto, separei as duas funções de fora e de dentro, que deu a composição raiz de 3x mais 1. Vamos outro exemplo para fixar melhor? 2 sobre x² mais 2x menos 1. Toda vez que eu tiver uma função em forma de fração, sempre o denominador ou algo do denominador vai ser a função de dentro. Bom, eu vou pegar todo o denominador aqui para ser a função de dentro. x² mais 2x menos 1. Bom, basta eu observar que esse x² mais 2x menos 1 foi colocado numa expressão fracionária. Como eu peguei todo o denominador como sendo a função de dentro, então todo o denominador é o x da função de fora. Então a minha função de fora é nada mais nada menos que 2 sobre x. Vamos tirar a prova? Olha, pega toda a expressão da g e substitui aqui no x do denominador da função f. Eu tenho a função h,
que é a composição da função f com a função g que eu acabei de determinar. Mais um exemplo. x² mais 1 sobre x² mais 2. Aqui não vai dar para eu pegar todo o denominador para ser a função de dentro. Então eu vou ter que fazer uma pequena mudança para pegar não o denominador inteiro, mas e sim um pedaço do denominador. O que eu vou fazer é o seguinte: esse 2 aqui que está no denominador, eu vou decompor ele numa soma, como sendo 1 mais 1. Eu fiz isso para você observar que o x² mais 1 do numerador, ele aparece agora também no denominador. Aí eu vou usar um parênteses aqui só para você observar melhor. Olha o x mais 1 aparecendo duas vezes, no numerador e no denominador da função. Ele que eu vou chamar de g de x. Então ele vai ser a minha função de dentro. Mas por que você chamou o x² mais 1 como sendo a função de dentro? Para você observar que nessa composição, o x² mais 1 foi substituído duas vezes numa função de fora. Quem vai ser a função de fora? Vamos descobrir agora. x² mais 1 é todo o numerador, ou seja, x² mais 1, que é a função de dentro, foi colocado dentro do numerador todo da função de fora e em um pedaço do denominador também da função de fora. Certo? Então, x² mais 1 foi colocado dentro da função x sobre x mais 1. Bom, tirando a prova, x² mais 1, se você substituir no x do numerador e no x desse denominador, eu volto lá na minha função h, x² mais 1 sobre x² mais 2, que é a composição dessas duas funções aqui, f e g, que eu acabei de determinar. Agora eu vou deixar com você. Eu quero que você determine quais são as funções de fora e de dentro que dão essas composições. Primeira composição, h de x igual a 2 sobre raiz de x² mais 3x e m de x igual a 3 menos raiz cúbica de menos 3x². Extrair a função de fora e a função de dentro não segue um roteiro. Às vezes, existem várias formas de tirar a função de fora e de dentro, vão ser funções diferentes, mas que dão a mesma composição. Então, para uma pessoa pode ser uma função de fora e uma função de dentro, para outra pessoa pode ser outra função de fora e função de dentro, tal que quando você faz a composição, dá a mesma resposta. Certo? Então, não se assuste se um colega que fizer essa tarefa aí der uma função de fora e de dentro diferente das suas. Se der a mesma composição, está correto. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos passar então a técnica de integração da videoaula de hoje. Nós estávamos aprendendo a integrar funções elementares. Ok. Agora nós vamos sofisticar um pouco as funções. Daí nós vamos precisar de novas técnicas, novas ferramentas. A ferramenta aqui agora vai ser fazer uma mudança de variável. Por que fazer uma mudança de variável? Porque agora nós vamos integrar algumas funções compostas. Dentro da integral vão aparecer funções compostas. Por isso que eu fiz a revisão de composição de funções. Tudo bem? Para termos de definição, bom, eu vou precisar de duas funções, f e g, tal que a imagem da g esteja contida no domínio da f, certo? Com a condição que a função de dentro, que é a g, ela possui derivada, tá certo? Bom, agora, as integrais que vão aparecer para a gente aqui, usar a técnica da mudança de variável, será dessa forma aqui, ó. Vai ter uma composta, f com g, e essa composta vai estar multiplicada com a derivada da de dentro, a derivada da g. Sempre as integrais vão ser assim. Vai ter uma composta, f com g, sempre multiplicado pela derivada da g. Mas isso não vai estar muito simples para a gente lá na hora de identificar. Para isso nós vamos usar a seguinte técnica. Bom, toda vez que eu estiver numa integral que eu precise usar a mudança de variável,
eu vou identificar primeiro lá dentro da integral aonde que está composta. Achei a composta. Depois de eu achar a composta, eu vou achar a função de dentro da composta, que é simples, nós já estudamos no slide anterior. Eu vou pegar a função de dentro e chamar ela de u. Então seja u a função de dentro da função composta que aparece lá na integral. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, u igual a g de x, e vou derivar dos dois lados. A derivada de u eu vou chamar de du. A derivada do outro lado, g de x, vai ser g' de x dx. Tudo bem? Eu vou fazer essa mudança porque eu vou precisar isolar esse dx aqui às vezes para substituir na integral. Bom, então vamos a alguns exemplos agora de como vai ser a mudança de variável na integral. Estou passando essa definição aí para você ler, mas é mais fácil nós irmos agora direto para os exemplos para você compreender. Tudo bem? O que nós precisamos saber é essa observação. A função de dentro eu vou chamar de u, e vou pegar essa igualdade u igual a g de x, que é a função de dentro, e vou derivar dos dois lados, ficando assim, du igual a g' de x dx. Vamos aos exemplos? Olha o primeiro, a integral do seno de 5x. Bom, aqui eu já tenho uma composta explícita dentro da integral, o seno com o 5x. Quem vai ser a minha função de dentro? Está explícita. É o 5x. É ele que eu vou chamar de u, a função de dentro. Então, seja u a função de dentro, 5x. Agora, esse u igual a 5x eu vou derivar dos dois lados. Vai ficar du, que é a derivada do u, e o 5x derivando é derivada do 5x dx. Tudo bem? Essa derivada do 5x eu tenho que fazer. Nossa, Thiago, agora eu estou misturando integral com derivada? Sim. Porque a derivada nós já aprendemos na matemática 1. A derivada de 5x eu vou deixar para você verificar que é 5. Então essa igualdade aqui, ó, du igual a derivada de 5x dx, eu tenho que resolver essa derivada, que é 5, e isso vai ficar du igual a 5 dx. Agora, eu vou isolar o dx aqui nessa última igualdade. Então eu vou pegar esse 5 que está multiplicando ele e passar dividindo. Então vai ficar dx igual a du sobre 5. Agora eu vou voltar na integral para fazer as devidas mudanças que eu fiz nessa última linha aí. Vamos voltar lá na integral, que é a integral de seno de 5x. Bom, no lugar do 5x, eu vou substituir por u. No lugar do dx, olha lá no final da linha, eu vou substituir por du sobre 5. E olha como vai ficar a minha nova integral. A integral de seno de u du sobre 5. Nossa, eu mudei toda a variável x da integral para a variável u. Isso foi para facilitar a integração. Agora eu vou tentar integrar, usando as propriedades. Observe que a integral nova, que está na variável u, tem uma constante aqui, ó, 1 sobre 5, que eu vou tirar para fora da integral. Tirando ela para fora, fica assim, 1/5 da integral do seno de u. A integral do seno, eu sei, é menos cosseno. Então, ficamos com 1/5 vezes menos cosseno de u, mais a constante, porque é integral indefinida. Vou só multiplicar 1/5 com menos cosseno de u, fica menos 1/5 cosseno de u, mais a constante. Agora, parte importante. A integral original não é na variável x? A resposta dessa integral tem que ser na variável x. Agora, no lugar desse u que está dentro do cosseno, eu vou substituir por 5x, que foi a primeira coisa que eu troquei. Ou seja, eu troco lá em cima e depois eu troco lá no final. Então, menos 1/5 cosseno de u mais a constante, voltando o u como sendo 5x, vai ficar menos 1/5 cosseno de 5x mais a constante, que é a integral do seno de 5x. Agora, eu usei uma nova ferramenta para integrar funções compostas. Okay? Dentro da integral aparecem funções compostas.
Vamos mais um exemplo para fixar. A integral de x mais 4 elevado à décima dx. Isso é mais simples. Eu já está explícito ali dentro da integral qual é a composta. Bom, basta você identificar quem é a função de dentro. Quem é a função de dentro? É o x mais 4. É ele que eu vou chamar de u. Então seja u x mais 4. Agora, esse u igual a x mais 4 eu vou derivar dos dois lados. Vai ficar assim. A derivada de u a gente chama de du, e a derivada de x mais 4 é isso, derivada de x mais 4 dx, ou x mais 4' dx. Bom, preciso derivar o que está aqui no parênteses, você já sabe. Derivada de x mais 4 é derivada da soma, derivada do x é 1, a derivada do 4 é 0. Então essa última igualdade vai se resumir simplesmente a du igual a dx. Verifica depois. Bom, o dx já está isolado, então já está ótimo. Eu posso voltar lá na integral original para fazer as devidas mudanças. Olha, a integral era assim. Integral de x mais 4 elevado à décima dx. Vamos mudar. No lugar de x mais 4 eu vou trocar por u. E no lugar de dx eu vou trocar por du lá do final da linha anterior. Aí a minha nova integral fica assim, ó. Integral de u à décima du. A integral de u à décima eu sei. É u elevado a 11 sobre 11, mais a constante. Pronto, integrei. Integrei na nova variável, u. Agora eu volto essa variável u para a variável x. Eu chamei o u de quê? De x mais 4. Então eu vou trocar lá na resposta. No lugar desse u que está elevado a 11, eu troco por x mais 4. E fica x mais 4 elevado a 11 sobre 11, mais a constante, que é a integral do x mais 4 elevado à décima. Pronto. Vamos mais a um outro exemplo. A integral do raiz de 3x mais 7. Está explícito para nós qual é a composta ali, qual é a função de dentro. É o que está dentro da raiz. É ele que eu vou chamar de u. Então seja u 3x mais 7. Vou derivar dos dois lados. Derivada do u, du. A derivada do outro lado fica derivada de 3x mais 7 dx. Vou deixar para você resolver a derivada do 3x mais 7. Vai dar 3. Então, o du igual a derivada de 3x mais 7 dx fica du igual a 3 dx. Agora eu vou isolar o dx aqui, ó, dessa última igualdade. Vou passar ele dividindo aqui o du. Aí nós ficamos com dx igual a du sobre 3. Agora nós vamos voltar na integral original, que era raiz de 3x mais 7. No lugar desse 3x mais 7, eu vou substituir por u. No lugar desse dx aqui, eu vou substituir por du sobre 3. Pronto. Bom, agora eu vou aplicar as propriedades de integral indefinida que eu conheço. Observa que tem uma constante 1/3 que vai sair da integral. E mais ainda, o raiz quadrada de u eu posso escrever na forma de potência. Potência de expoente fracionário. Fica dessa forma. 1/3 a integral de u elevado a meio. É potência. A integral de potência vai ser como? 1/3, que já estava de fora da integral. Integral do u elevado a 1 sobre 2 é u elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 sobre 2 mais 1. O que eu faço agora? Eu vou juntar o 1 sobre 2 com esse 1. Vou ter que tirar MMC para juntar os dois números. Também vou deixar para você fazer. Aí nós vamos ficar com 1/3 u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Qual era a técnica? Eu vou inverter a fração de baixo e vou voltar o u elevado a 3 meios a ser uma raiz. Aí fica assim, 1/3 vezes 2/3, que já é a fração de baixo invertida, e voltando o u elevado a 3 meios a ser uma raiz, fica a raiz quadrada de u elevado a terceira. Multiplicando as duas frações, fica 2 sobre 9, raiz quadrada de u elevado a terceira. Eu não escrevi o 2 aqui no índice da raiz, porque raiz quadrada você não precisa escrever o índice. Bom, falta agora você voltar a variável u para a variável x. Bom,
Basta você pegar o u, que era 3x mais 7. Voltando para a variável u, fica 2 nonos, raiz quadrada de 3x mais 7 elevado ao cubo, que é a integral do raiz quadrada de 3x mais 7. Bom, vamos mais um outro exemplo aqui. Aqui eu vou ter que fazer uma continha a mais. Integral de x² sobre x mais 1. Bom, como eu disse para vocês, a maioria das funções escritas na forma de fração, a função de dentro da composta sempre é o denominador ou parte do denominador. Aqui no caso eu vou pegar o denominador todo para ser o u, seja u igual a x mais 1, e vou derivar dos dois lados, ok? Então fica a derivada do du, derivada do x mais 1 é a derivada do x mais 1 dx. Você vai derivar o x mais 1 e vai verificar que ficaremos apenas com du igual a dx. Olha só, quando eu voltar na integral original, no lugar do x mais 1 do denominador eu vou trocar por u. No lugar do dx da integral eu vou trocar por du. Mas vai sobrar o x² lá em cima. Não pode. Não posso ter duas variáveis numa integral simples e indefinida. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a mudança aqui, ó, u igual a x mais 1, para fazer a seguinte conta. Como u é igual a x mais 1, se eu isolar o x passando 1 que está somando para o outro lado, fica x igual a u menos 1, certo? Agora olha a mudança que eu vou fazer lá na integral original. Integral de x² sobre x mais 1, vamos às mudanças. Embaixo, no lugar do x mais 1, eu troco por u. No lugar do dx, eu troco por du. E nesse x²? Bom, esse x que está elevado ao quadrado, eu vou trocar ele por u menos 1, que é o que eu fiz por último aqui na linha anterior. Aí vai ficar assim, a integral do u menos 1 agora ao quadrado sobre u, du. Vou resolver esse u menos 1 quadrado. Vou deixar para você verificar que lá vai ficar u quadrado menos 2u mais 1 sobre u. O que eu vou fazer agora? Separar em 3 frações lá dentro da integral. U quadrado sobre u, 2u sobre u e 1 sobre u. Agora, u quadrado dividido por u é u, 2u dividido por u sobra só o 2, e 1 sobre u não dá para dividir. Então ficamos com a integral de u menos 2 mais 1 sobre u. Integral da soma é a soma das integrais, integral da diferença é a diferença das integrais. Eu separo em 3 integrais. Bom, fica a integral do u menos a integral do 2u mais a integral do 1 sobre u. A integral de cada um desses eu já sei. A integral do u é u quadrado sobre 2, a integral do 2 é 2u, e a integral do 1 sobre u é ln do módulo de u. E agora o que eu faço? Volto a variável u para a variável x, e ficamos com x mais 1 quadrado, menos 2 que multiplica x mais 1, mais o ln do x mais 1, do módulo do x mais 1, mais a constante, que é o resultado daquela integral. Bom, tem mais outro exemplo para a gente resolver, e esse é legal também. Olha, vou pegar todo o denominador e chamar ele de u. Vou derivar dos dois lados. Olha, observe que a derivada de 1 mais x² é 2x. Observe que aqui eu não vou isolar o x. Você vai saber por quê. Tá vendo que 2x dx, ele aparece lá em cima na integral? Olha lá, 2x dx. Eu já posso substituir diretamente por du. Então eu não preciso isolar o dx aqui. Agora vamos voltar na integral original e fazer as devidas mudanças. Bom, no lugar de 1 mais x², no denominador da fração, eu troco por u. E no lugar de 2x dx, eu troco por du. Tudo bem? E a integral de du sobre u eu já sei. É ln do módulo de u mais a constante. Observa que tem um du passando aí na integral, tá? Desconsidera um deles, por favor. Tá? É só a integral de du sobre u. Esse du está passando aí. Bom,
Já sei o resultado, que é ln do módulo de u mais a constante. Vou voltar o u para a variável x. Quem era o u que eu chamei? 1 mais x quadrado. Então ficou o ln do módulo de 1 mais x quadrado mais a constante. Agora, vou deixar com você resolver duas integrais usando a mudança de variável. Integral de x cubo menos 2 a sétima vezes x quadrado. Já está fácil de saber quem é a de dentro, ali, ó, x cubo menos 2. E a integral do e elevado a x sobre e elevado a x mais 4. De baixo aqui, ó, e elevado a x mais 4 é a função de dentro, que você vai fazer a mudança. Tudo bem? Bom, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Reveja a videoaula quantas vezes você quiser. Refaça todas as tarefas que eu propus na videoaula, porque você vai ter que enviar. Refaça também a atividade da semana. Faça a atividade da semana que eu vou propor para vocês. Tudo bem? Ela também é avaliativa. Interaja no fórum de discussões. Ele também é avaliativo. Questione qualquer coisa sobre o conteúdo. Poste ali qualquer dúvida sua, que eu sempre vou responder. Estarei à disposição sempre no fórum de discussões. Se eu não estiver online e algum colega seu souber a resposta, ele pode responder para você lá no fórum de discussões também. Essa interação é muito importante entre nós, ok? Bons estudos e até a próxima videoaula.